Lucien Goldman, Dialética e Cultura. Materialismo dialético e história da filosofia. O materialismo dialético é uma concepção global do homem e do universo. Como tal, ele se contrapõe a grande número de concepções diferentes ou mesmo opostas. A história da economia política, da sociologia, da filosofia nos últimos 80 anos é abundante em argumentos favoráveis ou contrários ao materialismo dialético, e grande número dessas discussões não visa ao conjunto dessa filosofia, mas sim apenas, de maneira implícita ou explícita, alguns de seus aspectos. Trata-se, aliás, das discussões mais fecundas, pois o valor de uma doutrina é medido por seu caráter operativo, pela possibilidade que ela oferece de melhor compreender os aspectos essenciais da vida humana e do universo. Ora, um dos pontos mais controvertidos do materialismo dialético foi, sem dúvida, sua maneira de encarar a história, do pensamento e da arte. É a respeito desse problema que pretendemos desenvolver aqui algumas breves observações. O melhor processo para defender um método é, indubitavelmente, aplicá-lo. E se queremos provar a superioridade do materialismo dialético, o modo mais simples seria provar realmente que ele nos permite, mais do que um método idealista, compreender melhor o pensamento de Descartes, ou de Kant, ou de Leibniz, ou de Spinoza. Infelizmente, para empregar um método, é necessário, antes de tudo, saber de maneira mais ou menos precisa em que ele consiste, e é exatamente isto que nos parece longe de estar esclarecido. Não há dúvida de que as obras de Marx, Engels, Lenin, Lukács desenvolveram e aplicaram magistralmente o método dialético a toda uma série de problemas concretos. As controvérsias posteriores, no entanto, parecem ter colocado o problema num plano que o deforma totalmente. Isso porque tais controvérsias giraram quase exclusivamente em torno de uma só questão, a do papel preponderante da vida econômica na origem dos grandes sistemas filosóficos e das grandes obras de arte. E poder-se-ia crer que basta estar de acordo com isso para ser partidário do materialismo dialético, o que é falso, e estar em desacordo para ser idealista, o que por seu lado é correto. A dependência dos grandes sistemas filosóficos, das grandes obras de arte à base econômica é, sem dúvida, uma realidade, mas de um lado, ela nada tem de unilateral. Marx e Engels ressaltaram frequentemente também a influência inversa dos fatores ideológicos e espirituais sobre a economia. E de outro, ela é extremamente complexa e indireta e encoberta e, sobretudo, nada tira da realidade própria da obra filosófica ou artística estudada. Além disso, longe de constituir o trabalho essencial do historiador marxista, o patenteamento dessa dependência é, ao contrário, o coroamento de seu esforço, coroamento que lhe permite reintegrar a história do pensamento, provisoriamente abstraída da vida social, na realidade concreta de uma sociedade de uma época. Isso, no entanto, pressupõe longo trabalho prévio. Ora, centralizado nesse ponto único, a discussão a favor ou contra o materialismo histórico acarretou consequências nefastas para a compreensão do problema, pois não só se tornava muito fácil a seus adversários defender o idealismo, provando que a explicação econômica, ainda que fundamentada, não esgotava o essencial do fenômeno, como porque esse deslocamento da discussão levou grande número de marxistas a consagrar atenção desmesurada e às vezes exclusiva ao determinismo econômico, negligenciando totalmente o conteúdo e a natureza própria das obras que pretendiam estudar. Todo marxista sério pode facilmente reconhecer que alguns trabalhos idealistas, na medida em que conseguem restabelecer no todo ou em parte o pensamento de um filósofo, podem, sem ser completos, ser mais válidos que toda uma série de explicações econômicas prematuras e superficiais, ainda que exatas em partes que se atribuem materialismo histórico. Se, na realidade, o materialismo histórico, para opor-se ao idealismo nesse terreno, só dispusesse de suas explicações econômicas, pouco haveria e o historiador sério poderia afirmar que se contentava em estudar o pensamento, simplesmente deixando à sociologia o estudo de sua determinação econômica e social. Parece-nos, contudo,
que o problema do método em história da filosofia deve antes ser colocado em outro plano, qual seja o do estudo imanente dos sistemas, e então deve-se indagar se, nesse terreno, há ou não uma superioridade do método dialético. Em 1923, o mais importante filósofo marxista contemporâneo, Georges Lukács, escrevia num ensaio, História e Consciência de Classe, abre aspas, não é a predominância dos motivos econômicos na explicação da história que distingue de modo terminante o marxismo da ciência burguesa. É o ponto de vista da totalidade. A categoria da totalidade, a predominância universal e determinante do todo sobre as partes, constitui a própria essência do método de Marx, que Marx emprestou de Hegel e transformou de maneira a fazê-lo a fundamentação original de uma ciência inteiramente nova. A predominância da categoria da totalidade é o suporte do princípio revolucionário na ciência. Fecha aspas. É exatamente nesse princípio que nos parece consistir, no terreno da história da filosofia, assim como em todos os demais domínios do pensamento, a superioridade do materialismo dialético. E é partindo daí que pretendemos abordar aqui, em breves traços, alguns aspectos dos problemas fundamentais da história da filosofia, seu objeto, seus critérios e seu método. 1. À primeira vista, o objeto da história da filosofia pode parecer claro. É o pensamento dos grandes filósofos. Mas a partir do momento em que se trata de organizar a lista dos pensadores, aos quais temos o direito de conceder essa qualidade, basta a menor reflexão para surgirem os tropeços. Não há dúvida de que Platão, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant e alguns outros figuram na lista. Mas isso não passa de uma enumeração empírica e, como todas as outras ciências, a história da filosofia não terá definido seu objeto senão quando tiver estabelecido um critério geral que lhe permita afirmar, mais ou menos com certeza, que um pensamento é filosófico ou não e por quê. Basta citar alguns outros nomes para ver as dificuldades contra as quais nos chocamos. Em primeiro lugar, o do próprio Marx. Na maioria das histórias da filosofia, ele nem sequer é mencionado, ou tem lugar menor, como Victor Cousin ou Royer Collard. E se deixamos de lado o caso de Marx, cujo estudo é talvez prejudicado por preconceitos políticos conscientes ou inconscientes, será que o problema é absolutamente claro em relação a Santo Tomás, Pascal, Jacob Böhm ou Kierkegaard? E atualmente, a epistemologia implícita das obras de Jean Piaget e os estudos de Georges Lukács serão menos filosóficos que as obras de Heidegger, Jaspers ou Croce? No fundo, nesse terreno, a maior parte dos estudos mais conhecidos está impregnada de um subjetivismo assaz problemático. Encontramos em toda parte aquele punhado de grandes nomes consagrados pela história, enquanto que para os demais é a simpatia do autor ou a celebridade dos escritores que decide do lugar e do peso a conceder-lhes. Às vezes, alguns escritores são mantidos durante longo tempo após sua morte, como Jacob Böhm ou Kierkegaard, enquanto outros desaparecem paulatinamente dos manuais ou mantêm um lugar cada vez mais restrito, como Victor Cousin, Royer Collard e E. von Hartmann, e etc. Para cada caso isolado, encontra-se uma ou outra justificação, mas apenas raramente se estabelece um critério geral, o que é, a nosso ver, uma das principais debilidades do estado atual dessa ciência. Se, no entanto, a história da filosofia pôde desenvolver-se, se a lista dos autores estudados nos diferentes manuais é mais ou menos idêntica, a razão está em que existe, logo veremos, um mecanismo social assegurando uma seleção mais ou menos rigorosa e que determina, o mais frequentemente, de modo inconsciente, a escolha dos historiadores, pois o que está em causa aqui é a concepção mesma da natureza da obra filosófica. Se o pensamento é uma criação individual sem vínculos essenciais com o resto da vida social e da realidade, não há como saber, em nome de qual critério, ter-se-ia o direito de emitir um julgamento de valor
e afirmar que o pensamento de Kant é mais filosófico do que o de Jacob, ou de Descartes, mais filosófico do que o de seus professores de La Flèche. No máximo é possível, nessa hipótese, socorrer-se de dois critérios, a originalidade e a influência. Mas esta última é um fato social que, por outro lado, é preciso ser explicado, e a originalidade nos levaria a extravagâncias sobre as quais é inútil insistir aqui. O ponto de vista dialético, por sua vez, é claro. O critério que permite distinguir um pensamento realmente filosófico de outro que não o é, decorre da própria natureza desse pensamento. A filosofia é uma tentativa de resposta conceitual aos problemas humanos fundamentais, tal como eles se apresentam em certa época na determinada sociedade. É preciso ainda acrescentar que esses problemas são em número limitado e que a época e o país, isto é, as circunstâncias sociais, determinam apenas aqueles que, num certo momento da história, passam para o primeiro plano e assumem um lugar importante nas preocupações dos pensadores, b. os que, ao contrário, são relegados a segundo plano ou mesmo desaparecem da consciência, c. a forma concreta que esses problemas fundamentais e gerais assumem num determinado instante, num determinado lugar. Ao conjunto desses problemas, há três espécies de respostas importantes para a cultura humana. A. As respostas conceituais e abstratas, a filosofia. B. As respostas sensíveis e concretas, a arte. C. As respostas práticas, a ação. E agora chegamos ao que nos parece fundamental para a questão que tratamos. As respostas que um pensador dá aos diferentes problemas com que depara não são independentes umas das outras. E mais ainda, nem mesmo são independentes da maneira pela qual ele encara as questões mais periféricas e subordinadas que inevitavelmente ele encontra em seu caminho. Entre as maneiras de encarar as mais diferentes coisas, entre as respostas que o pensador dá às questões mais afastadas, existe um vínculo que faz do conjunto dessas respostas e dessas maneiras de ver uma totalidade, ou, pelo contrário, um amontoado eclético de fragmentos esparsos. No primeiro caso, esse pensamento é filosófico. No segundo, não é. Dito isto, talvez possamos compreender melhor a posição materialista. As novas concepções do mundo não aparecem subitamente, por uma intuição de gênio. São necessárias transformações lentas e graduais na antiga mentalidade para permitir à nova constituir-se e superá-la. Semelhantes transformações não podem jamais ser obra de um só homem, pois as dificuldades afetivas, lógicas e materiais que ele deveria superar ultrapassam em muito as forças de um indivíduo isolado. É necessário um grande número de esforços dirigidos no mesmo sentido e que às vezes se entendem através de várias gerações. Numa palavra, é necessário haver uma corrente social e o filósofo nada mais é que o primeiro homem a exprimir de modo mais ou menos consequente essa nova concepção do mundo em face dos problemas fundamentais que se apresentam aos homens dessa sociedade. O primeiro a constituir a nova visão do mundo em totalidade no plano do pensamento conceitual. E agora, podemos compreender também a importância inegável, mas relativa, dos dois fatores acima mencionados, a originalidade e a influência. A originalidade é, sem dúvida, uma condição necessária, mas não é suficiente. Descartes e Kant são filósofos. Os discípulos mais fiéis e os menos originais de Descartes e de Kant têm, sem dúvida, um pensamento filosófico, sem serem, por isso, filósofos eles próprios. Inversamente, um pensador original não é um filósofo a menos que preencha a condição mencionada. Quanto à influência, trata-se de um fenômeno social que se explica exatamente pela definição que enunciamos para o pensamento filosófico, pois, se no momento da publicação da obra, um sem número de circunstâncias diversas, de resto também sociais, pode decidir de seu êxito e sua celebridade, a longo prazo, apenas as obras em certas posições fundamentais se acham expressas de maneira mais ou menos consequentes. As obras que desvendam ao leitor aquilo que ele há muito pensava sem saber, as obras que lhe dão consciência das implicações de sua própria visão do mundo, só essas podem manter, através dos tempos, sua influência e sua ação. É por isso que, como já dissemos,
Fiando-se na celebridade e na sobrevivência através dos tempos, os historiadores racionalistas, empiristas ou ecléticos da filosofia puderam fazer, de modo geral, pelo menos uma escolha precisa e aceitar em suas obras, se não todos, veja-se o caso de Marx contra quem os preconceitos políticos ainda atuam, pelo menos a maioria dos grandes pensadores do passado. 2. Em seguida, ao problema de seu objeto, a segunda questão que se apresenta à história da filosofia é a de seus julgamentos de valor, pois, enfim, trata-se de definir a tarefa do historiador. Nesse terreno, dois obstáculos o esperam, dois obstáculos que Jean Piaget assinalou como presentes todas as vezes que o pensamento se encontra a braços com uma nova série de dificuldades: o fenomenismo e o egocentrismo. O primeiro consiste em querer abordar o fenômeno como tendo objetivamente o aspecto que ele apresenta à nossa perspectiva individual. O segundo, em querer impor-lhe nossos próprios desejos e nossos próprios julgamentos de valor. No caso concreto, o fenômeno são obras que o historiador estuda. Ele pode contentar-se em resumir as ideias fielmente, tal como elas se oferecem à leitura, como se cada uma fosse uma entidade independente, seu conjunto apenas ligado. Existe, por exemplo, grande número de obras que tratam a teoria crítica do conhecimento, a moral e a estética kantianas como três doutrinas, interessantes sem dúvidas, mas apenas ligadas em conjunto. Deixemos de lado o fato de que, nesse caso, mesmo se seu método se justificasse, o historiador não passaria de mero intermediário entre o pensador original e o leitor muito preguiçoso para dirigir-se diretamente às fontes, e coloquemos o único problema importante: o valor objetivo de seu trabalho. Não acreditamos que tal valor seja muito grande, pois seu estudo permanece absolutamente exterior à obra que pretende estudar. As obras de um pensador nada mais são do que a expressão de uma concepção unitária e total do mundo, e só é possível compreendê-las realmente a partir do instante em que se conseguir captar a estrutura do conjunto e compreender cada obra como parte de um todo, dentro do qual ela tem uma função e uma importância precisas que é necessário estabelecer. Além disso, essa história puramente descritiva carece naturalmente de um sistema fundamentado de julgamentos de valor. Em nome de que, por exemplo, tais historiadores podem afirmar, como fazem habitualmente, sem tentar captar a unidade e o conjunto do pensamento kantiano, que a estética e a analítica transcendentais são mais importantes do que a dialética? E menos ainda, em nome de que podem afirmar que Kant é um pensador filosófico mais importante do que Fichte? Ou Descartes um pensador mais importante do que Malebranche? A história da filosofia corre o risco, assim, de transformar-se numa série de resumos alinhados uns aos outros como pérolas de um colar e ligados entre si por um fio exterior a cada um, ordem cronológica, vontade do historiador, etc. O perigo oposto seria tentar julgar o valor das obras filosóficas exclusivamente em relação à verdade, isto é, às convicções do historiador. Tal método que, por motivos que não analisaremos aqui, é perfeitamente justificável se, bem que incompleto, quando se trata de história das ciências, constitui um erro radical em história da filosofia, assim como em história da arte. A filosofia e a arte, como disse Lukács no livro publicado em 1910, constituem formas, ou seja, expressões de certas concepções do mundo, de certas maneiras de sentir o homem e o universo, e seu valor não reside apenas no elemento de verdade que encerram, mas também na consequência com que elas exprimem essa concepção. Uma crítica julgando a obra de Descartes, de Kant ou de Spinoza apenas em relação à verdade, isto é, as convicções idealistas ou materialistas do historiador, seria não só ingênua e simplista, como ainda deformaria por seu prisma de visão o próprio pensamento do autor que ela estuda. O problema é, de resto, muito complexo, pois estando a filosofia numa posição intermediária entre a arte, que, como ela, exprime uma certa visão do mundo, e a ciência, que, como ela, apresenta um caráter teórico e conceitual, o critério da verdade reveste-se aí de importância maior do que na história da primeira e menos exclusivo do que na da outra. Seja como for,
o essencial para a história da filosofia é, a nosso ver, tornar sua crítica imanente ao sistema que ela estuda. Que deve ela fazer para consegui-lo? Em primeiro lugar, estabelecer o conjunto, a totalidade do sistema. Isto quer dizer encontrar o tema ou os temas fundamentais a partir dos quais a obra do filósofo se torna mais ou menos coerente e unificada. Se o historiador não alcança fazê-lo, tal fracasso é devido a apenas duas razões. Ou a obra que ele quer estudar é essencialmente eclética, e nesse caso ela não tem lugar numa história do pensamento filosófico, ou é ele próprio que ainda não conseguiu captar o pensamento do filósofo e empreende um caminho falso. Em todo caso, grande número de insuficiências, contradições e sobrevivências históricas que os historiadores descobrem nos grandes pensadores do passado nada mais são, na maioria dos casos, do que os resultados da insuficiência de seu próprio método. Quando se usam lentes deformantes, vê-se o mundo deformado, mas é preciso haver-se com as lentes e não com o mundo. Contudo, mesmo descobertos, por fim, os temas fundamentais do pensamento de um filósofo e o sistema desenvolvido a partir desses temas, a tarefa do historiador está longe de terminada. Poder-se-ia mesmo dizer que ela acaba de começar, pois o que ele deve realizar agora é uma crítica imanente do pensamento do filósofo, crítica imanente em relação às premissas desse pensamento e às tarefas que ele se propõe. Examinemos, por enquanto, em que devem consistir esses dois aspectos da crítica imanente. J. O primeiro é a crítica do sistema que diz respeito às suas próprias premissas. Já dissemos que os grandes sistemas filosóficos são mais ou menos coerentes e a sua expressão mais ou menos não foi escrita casualmente. Os filósofos realmente consequentes são extremamente raros, e os filósofos raros, e isso por motivos fáceis de compreender. O filósofo é um pensador de gênio que consegue pela primeira vez cristalizar no plano conceitual os elementos esparsos de uma nova visão do mundo e com eles montar um conjunto coerente, uma totalidade. Mas essa tarefa, dois elementos de origem oposta intervêm para impedi-lo de ir até ao extremo limite da coerência. A sobrevivência nele mesmo de grande número de elementos da antiga concepção. Nos pontos principais a brecha é aberta, mas as ruínas da antiga forma de pensamento subsistem, o mais frequentemente sobre um número mais ou menos grande de problemas subordinados. Basta citar alguns exemplos. Hume realizando por seu ataque contra a causalidade uma das principais etapas no desenvolvimento do empirismo, mas mantendo ainda a crença no valor absoluto do raciocínio matemático, crença que constitui flagrante inconsequência numa visão empirista do mundo que Kant, aliás, assinalou prodigamente, mas inconsequência que parece ser uma contradição interna da maioria dos sistemas empiristas, de vez que a encontramos até nas formas mais extremas do empirismo moderno nos trabalhos da Escola de Viena. Assim, ela deve ter raízes mais profundas, fato que a história da filosofia deveria tentar elucidar. Outro exemplo é o de Descartes, de Fichte e de Gassendi, mantendo todos os três, de modo absolutamente sincero, sua fé num Deus transcendente, se bem que o individualismo racionalista, voluntarista e sensualista que eles representam seja talvez a única filosofia realmente ateia que existiu na história. A célebre querela do ateísmo, Fichte tinha sem dúvida razão ao alegar a sinceridade de sua fé, mas seus adversários tinham ainda mais ao alegar as consequências imanentes de seu sistema, que são mais importantes do que as inconsequências pessoais do pensador. Também em Kant, um dos pensadores mais sistemáticos, encontra-se uma inconsequência resultante das circunstâncias concretas em meio às quais ele vivia. Como procuramos mostrar numa obra a ele dedicada, essa inconsequência não se situa certamente onde, em geral, se a procura, na dialética transcendental ou nas teorias da coisa em si e do bem supremo, que são, pelo contrário, elementos essenciais e constitutivos de sua visão, mas antes na forma sistemática de suas obras.
O estilo de Kant é preciso e claro, e, em algumas obras não filosóficas, até agradáveis. Entretanto, todo mundo sente que suas obras filosóficas são mal escritas, que apresentam graves defeitos de estilo. Ora, essa impressão nos parece vir simplesmente do fato de existir na obra kantiana uma contradição entre o conteúdo e a forma, entre as ideias fundamentais e sua expressão. Kant é na Europa com Pascal e, apenas em certa medida, com Nietzsche, o filósofo da visão trágica do mundo. Visão essa em que um dos temas fundamentais é a impossibilidade de o homem atingir a totalidade. Ora, nada é mais contraditório do que apresentar essa filosofia sob a forma do todo perfeitamente realizado de uma exposição sistemática. Pascal, que era um grande artista, sentiu esse obstáculo e, apesar de sua intenção consciente de escrever uma apologia, nunca acabou seus pensamentos. Nietzsche escolheu deliberadamente seu estilo fragmentário. Kant, o pensador mais rigoroso, o menos artista dos três, construiu, sem nenhum compromisso, o edifício de seu pensamento, mas manteve inteiramente a forma tradicional da exposição sistemática e universalista. É necessário ir aos volumes de escritos póstumos para constatar que, em seu trabalho preparatório, em seus rascunhos e papéis não destinados à publicação, isto é, em suas manifestações espontâneas, o pensamento de Kant assume a mesma forma de fragmentos aforísticos que tanto admiramos em Pascal e em Nietzsche. Diante de todas essas inconsequências, o historiador deve, através de uma crítica imanente, restabelecer a real importância das diferentes partes da obra do filósofo. Deve mostrar que o que é verdadeiramente cartesiano em Descartes não é sua teologia agostiniana, mas a doutrina da evidência, ideias claras e distintas da dualidade da alma e do corpo, e também sua física mecanicista e sua geometria analítica, que o que há de realmente fichtiano na obra de Fichte é a doutrina da Tatadlung, e não sua filosofia religiosa, que o que há de autenticamente kantiano em Kant é sua epistemologia, inclusive a coisa em si e o intelecto arquétipo, sua moral, inclusive a doutrina do bem supremo, sua estética, sua filosofia religiosa e não a forma sistemática em que ele redigiu suas obras. 2. Fora dessas inconsequências que qualificamos de sobrevivências históricas, de concessões conscientes ou inconscientes do filósofo, as forças sociais ou as ideias dominantes da sociedade em que ele vive, há outras cuja fonte é exatamente oposta, pois são provenientes justamente da força do pensamento, por assim dizer, da envergadura do pensador. A maioria das concepções do mundo, levadas ao extremo, acarreta absurdos ou contradições flagrantes com a realidade e o filósofo, que busca a verdade antes de tudo, para e recua diante de tais paradoxos evidentes e prefere a inconsequência. São abundantes os exemplos. A união entre alma e corpo em Descartes, a importância que, apesar de seu racionalismo e da teoria das ideias inatas, ele concede à experiência, o formalismo a priorístico da lógica e das matemáticas entre os empíricos, desde Hume até a Escola de Viena. Insistiremos um pouco sobre um só exemplo, talvez menos importante, mas exatamente característico. Uma das conclusões mais difíceis de sustentar do racionalismo, assim como do empirismo, é sem dúvida a independência completa na qual, por suas concepções, o indivíduo permanece em relação aos outros homens. Esbarrando nessa dificuldade, um dia Descartes escreveu com muitas reservas, é verdade, a Princesa Elizabeth, uma das passagens mais anticartesianas saídas de sua pena. Abre aspas. Há ainda uma verdade cujo conhecimento me parece muito útil, se bem que cada um de nós seja uma pessoa isolada das demais e tendo, por conseguinte, interesses de algo, modo, diferentes dos do resto do mundo. Devemos, contudo, pensar que não saberíamos sobreviver sozinhos e que somos, com efeito, uma das partes do universo e ainda mais particularmente uma das partes dessa terra, uma das partes desse estado, dessa sociedade, dessa família a qual estamos ligados pelo domicílio, por juramento, por nascimento. E é sempre necessário preferir os interesses do todo do que se é parte,
de sua pessoa em particular. Fecha aspas, carta de 15 de setembro de 1645. Seguem-se novas reservas, abre aspas, todavia com medida e discrição, fecha aspas. Elizabeth, no entanto, extremamente fina e inteligente, que já havia posto em relevo a impossibilidade da união entre alma e corpo no sistema cartesiano, sente também aí a impossibilidade de integrar tal afirmação no cartesianismo. E suas indagações obrigam Descartes a voltar sobre sua afirmação inicial. Abre aspas. Confesso ser difícil medir exatamente até onde a razão manda que nos interessemos pelo público, mas também não é uma coisa em que se precise ser muito exato. Basta satisfazer a consciência, e nisso se pode deixar bem intervir sua inclinação, porque Deus estabeleceu de tal forma a ordem de coisas e uniu os homens em tão estreita ligação que, mesmo que cada um puxasse tudo para si próprio e não tivesse nenhuma caridade pelos outros, ainda assim não deixaria de empregar-se comumente por eles em tudo que estivesse a seu alcance, contanto que usasse de prudência, principalmente se vivesse num século em que os costumes não fossem corrompidos. Fecha aspas. Carta de 6 de outubro de 1645. Assim, nesse caso, o problema é claro, pois graças às objeções da princesa Elizabeth, Descartes mesmo voltou às consequências internas de seu sistema. Mas a intervenção de Elizabeth é, no fundo, acidental, e sem ela, uma análise superficial teria podido, apoiada num texto autêntico, negar o caráter atomista do racionalismo cartesiano e nele encontrar elementos de dialética. O papel do historiador é, pelo contrário, distinguir no conjunto da obra o que está de acordo ou inversamente oposto às ideias fundamentais do sistema, desvendar as inconsequências e contradições eventuais e também tentar descobrir os epígonos mais preocupados com o sistema do que com a verdade, as conclusões diante das quais o mestre recuara. Dar-se-iam, assim, os primeiros passos no caminho de uma crítica imanente, não só deste ou daquele pensador concreto, mas também de sua posição filosófica levada às últimas consequências, o que é muito importante. 2.2. Até aqui falamos sobretudo das inconsequências dos pensadores. Agora é preciso falar das fraquezas internas de certos pontos de vista. Pois o que o historiador deve compreender não é apenas porque esse ou aquele filósofo deu essa ou aquela resposta a certos problemas, mas também, a questão não tem importância menor, porque ele ignorou totalmente outros problemas fundamentais referentes ao homem e ao universo. O mais comum, com efeito, quando se trata de grandes filósofos, é que é justamente o rigor de seu pensamento que os torna cegos diante de certas questões. Mostrando isso, o historiador contribui com mais uma prova imanente da insuficiência de certos pontos de vista. Também aí os exemplos são numerosos. O individualismo racionalista ou voluntarista consequente, negando o valor dos dados sensíveis, não pode ter nenhuma compreensão para o problema da arte e da beleza. É por isso que não há uma estética cartesiana ou fichtiana. Do mesmo modo, reduzindo o passado a um erro que se necessita superar, o racionalismo não comporta nenhuma filosofia da história. Já dissemos que foi apenas por inconsequência que Descartes pôde estabelecer uma filosofia religiosa. Inversamente, a filosofia romântica, aspirando como ideal a identidade afetiva entre sujeito e objeto, desagou, afinal de contas, numa completa incompreensão a respeito das relações entre os homens e o universo no plano da separação relativa entre sujeito e objeto, da ação e do pensamento como valores universais. O intuicionismo compreenderá melhor e superestimará sempre os valores individuais, familiares ou nacionais em relação aos valores humanos e universais. Podíamos continuar muito tempo essa enumeração. O que nos interessa, porém, era mostrar que há aí um campo importante de crítica imanente que o historiador não tem o direito, em caso algum, de negligenciar.
E agora, depois de haver enumerado os 4 pontos essenciais, há vários outros a considerar para qualquer estudo histórico. 1. Restabelecimento da totalidade coerente do pensamento estudado. 2. Análise das inconsequências individuais do pensador devidas à sobrevivência das antigas formas de pensamento a respeito de certos pontos subordinados ou a concessões diante dos poderes estabelecidos, Igreja, Estado. 3. Análise das inconsequências individuais do pensador devido ao desejo de eliminar os paradoxos e os conflitos muito flagrantes com a realidade. 4. Análise dos limites imanentes da visão do mundo, representada pelo pensador estudado. Vamos abordar o problema do método, graças ao qual se pode esperar realizar essa tarefa. 3. Deve ficar claro, desde logo, que absolutamente não temos a intenção de expor aqui o método dialético em seu conjunto, nem mesmo em seus elementos essenciais. Nós nos propomos apenas a abordar um problema preciso, o da tipologia. Esse não é, aliás, um problema específico da história da filosofia. Ele se apresenta de modo mais ou menos semelhante nas outras ciências físicas ou humanas, pois em toda parte o pesquisador se encontra diante de uma realidade muito complexa para poder abordá-la diretamente, tal como se apresenta no plano do fenômeno, o que o obriga a tentar desembaraçar a ação de diversos fatores, a estrutura do conjunto, as causas e os efeitos dos fenômenos. É por isso que ele deve trabalhar sempre sobre uma realidade simplificada e esquemática. Nas ciências experimentais, física, química, biologia, o sábio cria artificialmente no laboratório essa realidade simplificada que, em seguida, estuda experimentalmente. Em astronomia, por uma exceção única no gênero, o dado sensível coincide mais ou menos com a realidade esquemática. Nas ciências não experimentais, a esquematização se fez hipoteticamente, sem que por isso seja menos indispensável. Basta pensar na lógica formal em relação ao pensamento real, nos tipos sociológicos da sociedade feudal ou da sociedade capitalista em sociologia, na sociedade puramente capitalista de Marx ou no Homo economicus na economia em relação à realidade social concreta, das superfícies e das leis da geometria euclidiana em relação às superfícies empíricas. É certo que jamais houve, na realidade, um homem vivo cujo pensamento tenha sido estritamente idêntico às leis da lógica formal. Uma sociedade feudal pura, uma economia puramente capitalista ou um quadrado perfeito. Entretanto, todas essas esquematizações são absolutamente indispensáveis para o trabalho efetivo da ciência e para permitir que esta se aproxime e possa compreender a realidade concreta em toda a sua riqueza. Em História da Filosofia, a situação é análoga, com uma diferença, porém, pois aqui os tipos esquemáticos não são apenas instrumentos de trabalho indispensáveis, destinados a nos ajudar a compreender o pensamento que pretendemos estudar, mas são também padrões, unidades de valor em relação às quais devemos julgar a consequência filosófica desse pensamento. Seja como for, há certo número limitado de visões típicas do mundo, o racionalismo, o empirismo, o panteísmo, o misticismo intuicionista, o individualismo voluntarista, a visão trágica, a posição dialética, idealista ou materialista, etc., as quais, antes de tudo, devem ser separadas e elaboradas com todas as consequências que cada uma delas acarreta. Pois, como já dissemos, esses tipos constituem instrumentos indispensáveis para compreender e julgar, de um ponto de vista imanente, tanto o conjunto quanto os detalhes da obra de cada pensador individualmente. A maioria desses tipos é, há muito, conhecida dos historiadores da filosofia, que deles se servem de maneira explícita ou implícita. Permitimos-nos apenas mencionar que, no século XX, George Lukács enriqueceu de modo essencial a tipologia filosófica e literária. 1. Aclarando tipos antes mal conhecidos, a visão trágica do mundo, a visão do ensaio, a visão do romance
e fornecendo assim, entre outros, instrumentos preciosos para a compreensão de pensadores como Montaigne, Kant e Pascal. 2. Desenvolvendo elementos pouco estudados nas concepções do mundo já conhecidas, mostrando, por exemplo, o parentesco em alguns pontos essenciais do racionalismo e do empirismo, que pareciam totalmente opostos. 3. Mostrando que o problema da comunidade, das relações do homem com os outros homens, constitui o ponto fundamental a partir do qual se deduzem os demais elementos na maioria das visões típicas do mundo. Além das outras qualidades de suas obras, isso já nos parece suficiente para fazer Lukács uma das mais importantes figuras do atual pensamento europeu. É preciso ainda acrescentar que, escrita de um ponto de vista idealista que o próprio Lukács superou há muito tempo, parentesco em alguns pontos essenciais do racionalismo e do empirismo que pareciam totalmente opostos. 4. Assim, só quando o essencial do trabalho que acabamos de descrever já está feito é que o historiador pode e deve colocar o problema não menos importante das relações entre o pensamento que ele estuda e a vida social e econômica dos homens entre os quais tal pensamento nasceu e se desenvolveu. Significa que depois de haver estabelecido, por exemplo, os tipos do racionalismo, da visão trágica, do romantismo intuicionista, depois de haver estudado de modo imanente o pensamento de Descartes e Pascal, Kant e Schelling, ele deve indagar-se quais foram as condições sociais que permitiram o florescimento na França de uma corrente racionalista, Descartes, Corneille, e de uma visão trágica do mundo, Pascal, Racine, no século XVII, ou então na Alemanha, o desenvolvimento de uma visão trágica entre 1780 e 1805, Kant, Schiller, Hölderlin, e do romantismo na primeira parte do século XIX. E é necessário ressaltar que essa questão não é uma espécie de complemento exterior de seu trabalho, que o historiador da filosofia poderia deixar a outro pesquisador, ao sociólogo, por exemplo. Ela é, ao contrário, elemento indispensável da pesquisa histórica no que tem de mais específico. E isso não só porque o pensamento é apenas um aspecto parcial da vida social, aspecto que se não pode separar arbitrariamente do resto, como também porque, se é verdade que não se pode explicar por seus fundamentos sociais e econômicos um pensamento antes de conhecê-lo em sua totalidade e em sua estrutura própria, também é certo que a pesquisa de seus fundamentos sociais e econômicos, por sua vez, permite melhor enxergar e compreender o próprio conteúdo do pensamento estudado, além de ajudar-nos a encontrar aí certo número de significados e detalhes que antes nos haviam escapado. Contentar-nos-emos em citar apenas um exemplo de nossa própria experiência pessoal. Preparando uma obra sobre Kant, vimos no pensamento kantiano uma das expressões mais importantes no plano filosófico da visão trágica do mundo. Notamos imediatamente o paralelo com Pascal na França, e depois do estudo imanente da filosofia crítica, procuramos naturalmente seus fundamentos sociais e econômicos. Procuramos saber quais foram as camadas sociais que puderam favorecer o desenvolvimento de uma visão trágica do mundo no século XVII na França e em fins do século XVIII na Alemanha. Mesmo uma análise superficial da história basta para fornecer a resposta: a nobreza togada na França e a burguesia na Alemanha. A burguesia alemã aspirava com todas as forças a uma sociedade democrática e liberal, e um mundo onde reinam, abre aspas, a razão e a liberdade, fecha aspas. Mas, em virtude do atraso econômico do país, ela era muito débil para realizar tal sociedade. Por isso, sua visão do homem devia ser dominada pela desproporção entre o ideal e a realização, entre a teoria e a prática. Do mesmo modo, a nobreza togada na França, no século XVII, devia, por suas origens burguesas, pela consciência de desempenhar uma função social real, olhar com certo desprezo, mesclado de inveja, a libertinagem da antiga nobreza da espada, tornada nobreza cortesã e, em geral, toda a vida ociosa e vã que se levava em Versalhes. Ela devia aspirar a uma modificação, uma renovação, mas por suas próprias bases sociais estava muito ligada à monarquia e ao antigo regime para poder tomar uma posição social clara em favor de uma transformação radical.
Dessa contradição nasceu a própria visão trágica do mundo. Uma vez encontrada essa fundamentação social, é-nos possível não só explicar as analogias entre o pensamento de Kant e o de Pascal, mas ainda assinalar uma de suas principais diferenças. Para a burguesia alemã, a ruptura trágica colocava-se entre a consciência e a realização, entre o ideal e a ação. Para a nobreza togada francesa, colocava-se no interior da própria consciência, entre a razão, o dever e a realidade sensível da monarquia, com todas as suas vantagens. Isso também se reflete na obra de Kant e de Goethe, de um lado, de Pascal e de Racine do outro. A primeira é dominada pela ruptura entre o pensamento e a ação, a segunda pelo conflito entre a razão e a sensibilidade, o dever e a paixão. Assim, a explicação social e econômica permite compreender o melhor possível o próprio pensamento. Há nisso uma espécie de reflexo que a maioria dos pesquisadores conhece perfeitamente. É preciso já conhecer mais ou menos os efeitos para procurar eficazmente suas causas, mas o conhecimento das causas permite, por sua vez, melhor conhecer os efeitos. Aliás, os termos efeitos e causas estão aqui deslocados, pois tanto há uma ação da consciência sobre a base social e econômica, como dessa base sobre a consciência. Mas essa influência mútua não é um complexo vago que podemos contentar-nos em definir numa palavra. É um conjunto de relações perfeitamente estruturadas, do qual devemos estabelecer e pôr em evidência a cada passo as leis e a estrutura específica. A esse respeito, o materialismo dialético é uma hipótese de trabalho que nas obras de Marx, Engels, Lukács e mesmo vários outros autores de menor envergadura demonstrou-se extremamente fértil e frutífero. Uma hipótese se julga por seus resultados. Cabe aos adversários criticá-los, aos partidários continuar o trabalho para desenvolvê-los e consolidá-los. Como quer que seja, pareceu-nos importante recolocar o problema em seu verdadeiro lugar, tirando-o da interminável e estéril discussão sobre o determinismo econômico do pensamento. Interminável e estéril enquanto travado em plano abstrato. Para chegar a isso, o melhor processo pareceu-nos traçar, como acabamos de fazer nesse estudo, as linhas gerais do que deveria ser uma aplicação do método do materialismo dialético em História da Filosofia. Lucien Goldman, 1947.